Olá, meus queridos estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. Vamos continuar o plano financeiro do plano de negócios hoje. Hoje é a parte 10, custos de depreciação. Em primeiro lugar, o que é depreciação? Nós podemos conceituar depreciação de maneira bem simples, como sendo a perda de valor de um bem ao longo do tempo. Eu comprei um veículo, por exemplo, ele vai se desvalorizar, ele não vai manter o mesmo valor ao longo do tempo. Daqui a alguns anos, se eu vender esse veículo, ele vai valer menos. E eu tenho que considerar essa perda de valor como sendo um gasto, como sendo um custo ou uma despesa na minha contabilidade. Porque se eu compro uma máquina para o meu processo de produção e ela vai perder valor, eu tenho que saber que eu preciso recuperar o valor dessa máquina nos custos. Porém, eu não posso lançar todo o custo da compra dessa máquina como o custo de um mês só. Portanto, essa máquina vai fazer parte do ativo da empresa. E aí, gradativamente, o valor dela vai diminuindo e sendo transformado em depreciação ao longo do tempo que vai ser lançado como custo ou despesas, certo? Então, a gente diz que recupera o valor dos ativos, os ativos lá do balanço patrimonial, recupera o valor deles na forma de custos. Eu tenho que considerar que aquele bem teve um valor que eu vou ter que recuperar como sendo parte do custo de produção. Né? Faz parte do custo de produzir o custo das máquinas que eu utilizei. Mas como essas máquinas vão ser utilizadas por um longo período de tempo, eu uso o artifício da depreciação para diluir esses custos ao longo do tempo da vida útil desse bem, certo? Portanto, depende do tempo de vida útil. É claro que a gente tem que considerar que, dependendo do bem, eu tenho um tempo maior ou tenho um tempo menor. Alguns bens vão durar 2 anos, alguns bens vão durar 5, 10, quem sabe 20 anos. Então, ela depende do tempo, porque eu vou distribuir o custo ao longo do tempo, pelo número de meses ou de anos e que esse bem vai perdurar na minha empresa. No entanto, nisso eu preciso diferenciar algumas coisas. Em alguns momentos, vai ser chamado de amortização esse processo, quando nós estivermos falando de alguns bens intangíveis, como, por exemplo, softwares, marcas e patentes. E tem mais. A gente tem que saber que a depreciação vai ser um artifício utilizado pela contabilidade, porém, a gente não pode utilizar o prazo, né, o tempo de vida útil do bem que a gente quiser. Nós temos que seguir algumas tabelas da Receita Federal. Porque senão, além de nós não termos um padrão, seria um pouco injusto que nós depreciássemos todo o valor do bem no primeiro ano de vida dele, por exemplo, com o objetivo de gerar um custo contábil e diminuir o pagamento de imposto de renda. Por isso, a Receita Federal regulamenta isso. Nós temos tabelas da Receita Federal que vão dizer o prazo mínimo que nós vamos ter para depreciar esses bens. Se vocês observarem lá no site da Receita, tem a instrução normativa número 162, de 31 de dezembro de 1998, que vai falar sobre isso e vai ter 2 anexos que vão mostrar tabelas com o prazo de depreciação desses bens. Então, agora, para fins gerenciais, a gente pode fazer uma projeção baseada no tempo que a gente considere o mais real, mais realista possível. Mas para fins contábeis, nós temos que seguir o que está disposto nas tabelas da Receita Federal. Tá legal? Vamos exercitar um pouco isso lá nas nossas planilhas. Eu abri aqui esta planilha que eu já iniciei com vocês nos vídeos anteriores e agora nós temos o item 10, que é a estimativa de depreciação. Nós vamos ter que elencar aqui os ativos fixos que nós estamos comprando, o valor e o tempo de vida útil deles. Lembrando que esta é uma perspectiva gerencial. Nós estamos fazendo a estimativa de depreciação baseado no orçamento que nós fizemos das compras de máquinas e equipamentos que nós teremos no futuro. Então, são orçamentos, são questões gerenciais. Nós não vamos ter uma preocupação tão grande nesse momento aqui em seguir o que diz a Receita Federal, porque o objetivo aqui é fazer uma análise de viabilidade econômica para fins gerenciais. Nós não queremos seguir estritamente o que diz a contabilidade para fins de cálculo de custo e cálculo de tributos. Então, eu vou buscar os ativos fixos que eu já elenquei aqui em cima. Onde é que eles estão? No item 1, nós colocamos
máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, nós podemos pegar o valor desses bens. A gente pode utilizar um por um, se todos eles tiverem um tempo de depreciação diferente, ou nós podemos pegar o total desse grupo. A minha sugestão, quando nós fizemos aquele primeiro vídeo, foi de que nós agrupássemos aqui, nesses grupos, os bens que fossem parecidos, que tivessem uma vida útil parecida, que tivessem uma dinâmica de depreciação parecida, justamente para facilitar a nossa vida lá quando nós fôssemos fazer o cálculo da depreciação. Então, eu já agrupei eles, eu vou considerar que dentro desses grupos nós temos o mesmo tempo de vida útil para todos os elementos do grupo. Não que necessariamente tenha que ser assim. Eu vou fazer assim. Então, vou colocar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios e veículos. Vou colocar essas informações lá na tabela, no item 10. Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios e veículos. Eu vou buscar agora os valores, né? O valor do bem, vou dar um sinal de igual, vou buscar lá no início, na tabela 1, vou selecionar o total de máquinas e equipamentos. E vou repetir o procedimento para móveis, utensílios e veículos. Então, aqui no móveis e utensílios, sinal de igual, vai lá em cima e seleciona o total de móveis e utensílios, que é os 7.000. Aqui em veículos, vou selecionar, aliás, vou dar um sinal de igual e vou selecionar lá em cima o total de veículos, que era 80.000. Ok? Pronto. Agora nós vamos colocar o tempo de vida útil desses bens. Eu vou colocar aqui máquinas e equipamentos. Eu vou ter um tempo de vida útil de 10 anos. Eu vou colocar aqui móveis e utensílios. Tem 5 anos. E vou colocar que veículos têm 10 anos também. O que eu faço com essa informação? Agora eu vou calcular a depreciação anual e a depreciação mensal. Muito simples. Basta que eu divida pelo tempo de vida útil, eu vou ter o valor da depreciação. Então, sinal de igual, valor do bem, seleciono 14.000, barra de divisão, o tempo de vida útil em anos, que aqui é 10. Pronto. Para eu encontrar a depreciação mensal, eu vou dividir por 12. Então, sinal de igual, seleciono esse valor anual, barra de divisão, e escrevo 12. Porque 12 vai ser sempre 12, né? 12 meses, então eu não preciso me preocupar em buscar essa informação em algum lugar. Vou escrever 12. Agora eu vou selecionar as duas células onde eu calculei e vou aplicar nas linhas de baixo. Já tem uma fórmula da soma aqui. Temos que a depreciação mensal é de R$ 900, certo? A gente vai levar essa informação mais tarde lá para a nossa estimativa de resultados, ok? Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!